Em 1963, nascia Maria Laura Montesa de Souza Carneiro, filha do senador Nelson Carneiro, o maior legislador do país, autor da Lei do Divórcio. Laura Carneiro foi criada em uma casa onde se respirava a verdadeira política, aquela que é exercida a serviço da população, buscando sempre melhorias para todos. Laura Carneiro é determinada e trabalha incansavelmente com todas as forças para conseguir avanços para o Rio de Janeiro e o Brasil. Autora de mais de 1000 proposições, Laura Carneiro iniciou sua trajetória como assessora parlamentar de Ulisses Guimarães, então presidente da Assembleia Constituinte de 1988. Formada em Direito pela UERJ, Laura Carneiro tem muita experiência. Com apenas 25 anos, foi eleita para seu primeiro mandato de vereadora, 1989, quando foi relatora adjunta da Lei Orgânica do município, sendo autora das leis que criaram os Conselhos de Saúde, os Conselhos Tutelares e as subprefeituras. Foi secretária municipal de Desenvolvimento Social antes dos 30 anos, quando desenvolveu uma nova política de assistência e programas como o de remoção de palafitas, reflorestamento de encostas e os assentamentos populares, pilotos do Favela Bairro e do Bairrinho. A sensibilidade social esteve sempre à flor da pele. Também fez projetos para atendimento ao aluno deficiente na rede municipal de ensino e a criação do Centro Municipal de Atendimento aos Portadores de HIV e do Conselho da Criança e do Adolescente. O primeiro estatuto da pessoa com obesidade do país é de Laura Carneiro, na cidade do Rio, e ela trabalha para estendê-lo a todo o Brasil. Laura Carneiro foi vereadora mais 2 vezes, sempre trabalhando em defesa do Estado e da legislação social. Participou de várias CPIs. Presidiu a que averiguou a situação dos serviços de saúde na cidade do Rio. Foi relatora do Estatuto do Desarmamento e também propôs uma estrutura jurídica para a segurança pública. Atuou ainda nas CPIs do tráfico de órgãos, da pirataria, da pedofilia e, em 2016, na CPI dos crimes cibernéticos. Laura Carneiro apresentou dezenas de projetos de defesa da mulher, atuando com firmeza nos bastidores do Congresso para aprovar a Lei Maria da Penha. É de sua autoria o projeto de lei que estende os benefícios dessa legislação para o combate à violência contra idosas e muito mais. Nesse seu 4º mandato como deputada federal, apresentou projeto para proibir o casamento infantil no Brasil, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e está em tramitação final do Senado para ser sancionado. O Brasil detém a triste estatística de ter o maior número de casos da América Latina e ser o 4º no mundo nessa indignidade contra crianças e adolescentes, que ficam expostas à exploração sexual, à gravidez precoce, à evasão escolar. Em apenas 9 meses, Laura Carneiro conseguiu transformar 3 projetos em lei. Em 2017, como vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, criou uma das legislações mais avançadas do mundo para proteger os direitos de crianças e adolescentes, vítimas e testemunhas de violência, a Lei 13.431. Também a lei que autoriza a comercialização dos anorexígenos para tratamento da obesidade, Lei 13.454 de 2017. E para ajudar o Estado do Rio de Janeiro a sair da crise, a Lei 13.609 de 2018, que aumenta muito o valor de royalties pagos ao nosso Estado. Laura Carneiro conseguiu este ano um feito inédito no Congresso. Aprovou em 24 horas 2 projetos já prontos para serem sancionados. A nova legislação que torna mais rigorosas as penas de crimes sexuais, como os estupros coletivo e corretivo, e sua divulgação, além da criminalização da importunação sexual para punir casos como de tentativa de estupro em ônibus. O outro projeto retira o poder familiar de homens que matam suas mulheres, que espancam seus filhos e que praticam abuso sexual. Laura Carneiro foi a parlamentar fluminense que apresentou o maior número de projetos de lei neste mandato. Foram 99 e quase 300 proposições voltadas para as áreas de
educação, saúde, segurança pública, direitos humanos, minorias, arte, cultura, esporte e lazer, trabalho, emprego e desenvolvimento econômico. Na área da cultura, solicitou ao Ministério da Cultura para realizar parcerias essenciais para o Rio, como o financiamento do Ponto Cine, para que fosse reaberto o maior exibidor de filmes brasileiros, que já formou 10 mil jovens em artes cinematográficas. Destinou também do orçamento da União emenda parlamentar de R$800 mil para o projeto Cinema em Movimento, que leva filmes gratuitos para várias famílias do estado do Rio que nunca tinham tido acesso a eventos culturais. Madrinha da educação física, por sua luta para regulamentar a profissão, agora se empenha em regulamentar várias outras profissões. No Rio de Janeiro, posicionou-se contra a venda da SEDAI e a paralisação da SEAB e da CODERT e de outros patrimônios estratégicos do país, como a Casa da Moeda e a Eletrobras. Na tentativa de diminuir o caos na segurança pública, Laura Carneiro foi relatora da intervenção federal no nosso estado. Ainda há muito a fazer, principalmente através de políticas sociais, mas ela já conseguiu R$1,2 bilhão para reestruturar o sistema. Além de atuar decisivamente para manter o programa Centro presente na cidade do Rio, ela tem andado por todo o estado, conseguindo recursos do orçamento da União para beneficiar os municípios. Em apenas um ano, foram mais de 100 emendas para mais de 50 municípios. Laura Carneiro foi líder partidária em várias ocasiões. Até agosto de 2017, era vice-líder na Câmara dos Deputados. Mas foi afastada por ter votado 2 vezes a favor da investigação das denúncias de corrupção contra o presidente Michel Temer. Para ela, ninguém está acima da lei. Ela defende com unhas e dentes que os brasileiros paguem menos impostos e, para isso, apresentou vários projetos, como o da correção da tabela do imposto de renda, o que não é feito há 22 anos, ou que subsidia em 25% o preço do gás para famílias com poucos recursos. Laura Carneiro sempre está disposta a apresentar projetos de interesse público que sejam sugeridos pelo cidadão. Laura Carneiro integra o Grupo Brasileiro do Parlatino, organização que reúne 22 parlamentos da América Latina e Caribe eleitos por voto popular, e da qual já foi vice-presidente. Seu pai, Nelson Carneiro, ajudou a escrever as mais belas páginas da história brasileira, no combate às injustiças e na elaboração de textos mais progressistas, imbuídos de justiça e cidadania para a sociedade brasileira. Com essas lições de vida, pautadas por ética, dignidade e dedicação, ela se empenha em criar leis para o progresso socialmente justo do nosso país, como o Estatuto do Idoso e o Código de Defesa do Consumidor. Esse texto serve hoje não só para o Brasil, mas para todo o Mercosul. Nesses tempos difíceis, o compromisso de Laura Carneiro é, com base nos ensinamentos que aprendeu durante toda a sua vida, trabalhar muito mais para trazer novos avanços para todos.